Muito se fala sobre investir em fundos imobiliários, mas nem todo mundo te conta as verdades sobre esse tipo de investimento. Então eu vou te contar algumas coisas que eu aprendi na prática investindo em fundos imobiliários. Você não vai achar em nenhum curso e nada disso. Então fica até o final do vídeo para você não perder nenhum conteúdo dessa informação. Bom, primeiro a gente precisa entender qual é o conceito de fundo imobiliário. O fundo imobiliário basicamente é um grupo de investidores que se reúnem em um CNPJ e vai lá e compra um imóvel, seja ele uma laje corporativa, um escritório comercial, ou um galpão logístico que vai alugar para uma empresa que vai produzir alguma coisa lá dentro, ou também loteamentos e também financiamento imobiliário, que a gente já vai chegar nesse ponto, que é o fundo de papel, famoso CRI. Então isso você precisa entender primeiro para saber o que acontece durante a vida de um fundo imobiliário. Então, entender o conceito de FII é muito importante. Você faz parte de um empreendimento e compra um pedaço de terra, até aí tudo bem. Mas não é tão fácil assim como te falam, que você vai comprar uma cota, vai receber aluguel todos os meses desse rendimento, vai reinvestir e a cota vai valorizar no longo prazo e você vai ficar rico. Não é bem assim que funciona, pelo menos para mim, nesses 6 anos de investimentos em fundos imobiliários. E aí que vem a primeira falácia do mercado, que é que o fundo imobiliário ele é isento de imposto de renda quando ele distribui os lucros para os cotistas, tá? Então, quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente fala de rendimento e não de dividendo, porque é uma renda que aquele imóvel gera para os cotistas e, de fato, ele é isento de imposto de renda para as pessoas físicas, com exceção das pessoas que têm mais de 10% de participação naquele fundo imobiliário. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do Luiz Barsi, ele fala, eu não gosto de fundo imobiliário, mas não é porque é ruim, é porque ele vai ter muito mais de 10% de participação em um fundo imobiliário, coisa que em ações é muito difícil você ter 10% de participação, por exemplo, num Banco do Brasil, que vale bilhões de reais. Já num fundo imobiliário que vale 1 bilhão, 1 bilhão e meio, o Barsi, por exemplo, que tem 4 bilhões de patrimônio, ele vai ter muita participação, então ele vai pagar imposto de renda em cima dos rendimentos. Então essa primeira é verdade, o fundo imobiliário ele não é isento de imposto de renda, ele cobra imposto de renda para quem tem mais de 10% de patrimônio. Então, tudo bem se você não alcançar os 10%, você não vai pagar imposto de renda nunca sobre os rendimentos que você ganha. Agora, você vai pagar quando tiver o lucro da operação sobre a venda desse fundo imobiliário. E aí vem uma parte muito importante na hora de investir em fundo imobiliário, que é você entender o tipo de investidor que está lá dentro. É muito comum ter pessoas físicas em fundos imobiliários. Mais de 99% dos investidores que compram fundo imobiliário são pessoas físicas. E isso tem um lado bom, tem um lado ruim. Do lado bom, você não vai ter uma volatilidade tão alta em fundo imobiliário porque as pessoas que estão comprando querem acumular patrimônio, tá? Esse é um ponto muito importante, porque no mercado de ações a gente tem uma volatilidade muito maior. Por quê? Porque tem institucionais lá dentro, tem fundos de investimento, tem bancos, enfim, tem os agentes financeiros que estão ali para fazer girar o patrimônio, e até fiz um vídeo sobre isso, sobre como que o mercado toma o seu dinheiro em relação a esses agentes financeiros. Você pode clicar aqui no card em cima. Mas voltando para o assunto aqui de fundo imobiliário, é muito vantajoso você ter pessoas físicas ali. O problema de ter muita pessoa física é que a liquidez é muito baixa. Quando a gente vai ver um fundo imobiliário de R$ 150 para mais de custo, de preço ali na bolsa de valores, você vai ter ali no book de ofertas, compra e venda, vai ter pessoas querendo comprar uma cota, pessoas que querem vender duas. Já em ações, vão ter ali no book de ofertas 10 mil, 15 mil ações por segundo sendo transacionadas. Então você consegue comprar muito e vender muito, muito rápido. Já em fundo imobiliário, não. Você às vezes não consegue vender todo o seu patrimônio caso você precise do dinheiro e nem consegue aportar muito porque você vai você vai pagar às vezes um preço mais caro para poder pegar uma oferta de venda que está mais cara, mas que tem uma quantidade maior. Outra desvantagem de ter muitas pessoas físicas nesse mercado é que são pessoas físicas e as pessoas têm emoções e emoções que às vezes não condiz com o real valor daquele empreendimento, daquele fundo imobiliário. Então já aconteceu casos comigo, por exemplo, que soltaram algum fato relevante de um fundo imobiliário e ele caiu 10,
5% em um dia, que é muita coisa para um fundo imobiliário. E, majoritariamente, olhando o book, eram pessoas físicas saindo com medo. E quando você tem, na verdade, na parte de ações, uma notícia ruim, uma notícia boa, você tem os investidores institucionais que têm muito mais conhecimento sobre o balanço financeiro daquela empresa, sobre o dinheiro que ela está investindo, tudo isso eles têm muito mais informação, são analistas de mercado, então o preço tende a ser mais justo, na minha opinião, claro, tudo que eu falo na minha opinião, o preço tende a ser mais justo em ações. Isso a gente fala de a efetividade do mercado, né? O quanto o mercado consegue precificar aquele ativo ao seu real valor. Já em fundos imobiliários eu vejo uma distorção muito grande e às vezes quando acontece esse tipo de coisa, demora para o fundo imobiliário voltar a subir porque as pessoas que são a maior parte desse grupo de investidores, então às vezes demora para voltar a precificar o seu valor justo. É óbvio que o investidor mais experiente, quando eu olhei aquele caso, comprei mais cotas, mas demorou, voltou, com certeza. Mas isso acabou me irritando um pouco. Muitas pessoas físicas ficam com muito medo exagerado às vezes, e isso atrapalha ali a valorização da cota, e é o próximo ponto que eu vou falar. Se você está gostando do conteúdo até agora, se você acha que está agregando algum conhecimento para você, considere se inscrever no canal, ativa o like aí para fortalecer o canal, para crescer ainda mais esse conteúdo para mais pessoas. E aí a gente chega na parte da valorização da cota, porque todo mundo acha que o fundo imobiliário ele vai crescer ao longo do tempo, porque os imóveis se valorizam e os aluguéis também. Isso é verdade, mas demora muito tempo. Eu comecei a ver esse ganho de rendimentos, aumento de rendimentos, a ver esses proventos aumentar minha rentabilidade da minha carteira depois de mais ou menos uns 4 anos investindo em fundos imobiliários, tá? Se você espera comprar, por exemplo, MXRF11, que é um fundo imobiliário muito famoso, você acha que ele vai chegar a R$ 12? Pode ser que seja, que ele chegue, mas vai demorar muito tempo. Eu já estou ele há muito tempo e vi que ele oscila, tá? E isso existe uma explicação. Os fundos imobiliários eles são precificados de acordo com a curva de juros e não com o rendimento que está pagando. Na verdade, o rendimento é muito importante também para o fundo imobiliário, porque vai ter ali uma relação de proporção em relação à cota. Então, por exemplo, custa R$ 10 o fundo imobiliário, está pagando R$ 1, é 1% de rendimento. Beleza, e a taxa Selic está quanto? Tá pagando 1,5 ao mês? Então ele vai cair, para poder manter essa relação. Então, em vez de custar 10, vai custar R$ 8. Da mesma forma, ao contrário, se o fundo imobiliário começa a pagar R$ 2, ele está pagando 2% ao mês, então a cota vai valorizar para 20, para manter essa relação de 1%. Então é isso que você tem que entender. Agora, fundo imobiliário, para duplicar o rendimento, para aumentar muito seu rendimento, é complicado, ele precisa fazer uma captação. E isso é diferente de ação, que a ação, a empresa ela consegue se endividar para investir em outros ativos que vão gerar renda. O fundo imobiliário não pode fazer isso. Ele precisa captar mais dinheiro para investir em novos imóveis para gerar mais aluguéis. Por quê? 95% do lucro de um fundo imobiliário precisa ser distribuído. Então, a alavancagem financeira é muito baixa em fundo imobiliário. Isso é difícil acontecer. Por isso que os FIIs acabam se valorizando de acordo com a curva de juros. Então, quando a gente tem uma queda da Selic, a Selic vai estar pagando 0,5% ao mês, por exemplo, e você tem um fundo imobiliário pagando 1%, ele vai se valorizar, porque as pessoas vão procurar aquele fundo imobiliário. Por isso que, na maioria dos casos, os fundos imobiliários estão lateralizados. Tá? Porque está pagando o rendimento, desconta do valor da cota, aí volta a se valorizar, desconta do valor da cota e assim por diante. Então, essa é uma verdade sobre fundo imobiliário. Se você compra esperando ter uma valorização gigantesca do valor de cota, você vai se frustrar. Você precisa primeiro entender que isso é um jogo de longuíssimo prazo, que você precisa reinvestir esses dividendos. Aí você vai fazendo um preço médio sobre fundo imobiliário, sobre aquele ativo que você está comprando. E aí o fundo vai crescendo aos poucos, não é da noite para o dia. Muitas vezes os cortes de juros não são aquilo que o mercado espera. Tá todo mundo falando aí de Selic 9%, já mudou, nem vai baixar de 10%. Então isso você precisa ter em mente quando vai começar a investir em fundo imobiliário, achando que vai ficar rico com valorização de imóvel, com aumento de rendimento, porque isso normalmente não acontece, é muito raro, são fundos muito bons que vão fazer isso.
E isso eu vou para o próximo ponto do vídeo, que é a maioria dos fundos imobiliários são feitos para pegar o seu dinheiro, tá? É muito difícil achar um fundo imobiliário bom. Eu acho que existem 6 ou 7 que eu gosto, que eu confio, e ali no mercado a gente tem centenas de fundos imobiliários, cheio de porcaria dentro, com um único imóvel só, né, dentro do fundo, imóveis que não têm locatários tão sólidos assim, em regiões que não tem demanda, e tá lá cobrando a sua taxa de administração, que você vai pagar na rentabilidade que você não vai ter. Assim como eu falei em outros vídeos que eu tenho no canal, você perde dinheiro naquilo que você deixa de ganhar. O mercado faz assim para você não perceber. Então, a maioria dos fundos imobiliários são ruins, tem gestores ruins que fazem coisas que dão conflitos de interesses, por exemplo, vender um imóvel para ele mesmo alugar. Tem tanta coisa acontecendo nos fundos imobiliários. Tem fundos imobiliários que são bons e depois ficam ruins porque troca a gestora. Então, você precisa prestar muita atenção, entra nos fóruns, comente com outros investidores. Lá tem muita informação de outras pessoas que também investem. Às vezes eu dou uma olhada lá, tem informação que eu nem sabia que tinha, porque tem outro investidor mais atento que está comentando. Então isso acontece muito em fundo imobiliário. Então se você compra para esquecer, eu acho que você não vai ter sucesso. Você precisa comprar, acompanhar, ler os relatórios gerenciais todo mês e desacreditado. Você precisa ler os relatórios desacreditando no que está escrito lá, porque lá realmente está feito para você acreditar no que está lá, né? Então você precisa ler já desconfiado, tá? Procurar nos fóruns de fundos imobiliários que tem aí, ver se o pessoal concorda com o que também está escrito no relatório gerencial, porque na realidade muitos fundos imobiliários são ruins e você precisa tomar cuidado. Outra coisa muito importante é, quanto maior o yield que paga, maior o risco desse fundo imobiliário. Então quando a gente está falando de fundos de papel, por exemplo, que tem lá pagando IPCA mais 15% ao ano, isso é muito perigoso, tá? Imagina que você tem uma dívida imobiliária lastreada em inflação mais 15% ao ano. Uma hora você não vai conseguir pagar. E isso eu vi acontecendo na prática com vários fundos imobiliários, tá? Vou citar alguns aqui, HCTR, DEVA11, esses são dois aí que estavam extremamente alavancados e que os seus inquilinos, os seus devedores, na verdade, não conseguiram pagar. E aí a gente tende a achar que isso nunca vai acontecer, mas acontece. As pessoas não pagam, os CRIs não são pagos e esse rendimento acaba diminuindo pela metade, por exemplo, e o valor da cota vai cair pela metade. Então, se você investe 10 mil, vira 5 mil. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente com fundos imobiliários de papel. Não é dinheiro fácil, tá? Existe uma dívida por trás disso que está lastreada em IPCA mais algum juro, e é um juro alto, tem que ser maior do que o tesouro, porque senão a pessoa pega o dinheiro e bota no tesouro. Então, isso que você tem que se atentar. Eu sempre gosto mais de fundos de tijolos, né? Tem uma diversificação em papel para aumentar um pouco ali o retorno, lógico, mas quanto maior o retorno, maior o risco. E o tijolo é algo mais seguro, que você está comprando aquele pedaço mesmo de imóvel que está sendo alugado, mas é um imóvel pronto, também não vai ter uma valorização extrema. Vai ter ali sempre o reajuste, a renovação do aluguel, e aí a preço de mercado talvez aquela cota se valorize. E se a curva de juros ajudar, também vai subir o valor da cota. Agora, fundo imobiliário é um investimento muito simples e que você tem que ter paciência, tá? Não vai achando que você vai ganhar dinheiro em fundo imobiliário. É uma diversificação de carteira que você vai ter ali, além das ações e exterior, que eu vou até fazer outro vídeo sobre isso, mas é só um investimento. Não vai ser aquilo que vai deixar você rico, mas ele vai fazer parte de todo o conjunto que vai te deixar rico. E lógico, você precisa reinvestir os dividendos, os rendimentos, na verdade, e fazer isso por muitos anos, que aí você vai ver um resultado aparente na sua carteira. Não adianta você fazer isso por um ano, achar que tá ruim e vender. A pior coisa que tem, você vender no prejuízo, depois vai comprar um fundo imobiliário que está pagando 2% ao mês e na verdade ele está cheio de porcaria lá, com muito risco, um risco altíssimo, que no final quem paga a conta é você. Uma dica extra aí, antes de encerrar o vídeo, é sobre fundos de fundos, tá? Muita gente aí na internet fala para você, você não precisa comprar vários fundos imobiliários, você pode comprar um que tem vários dentro, isso aí já é uma diversificação de carteira. Sim, é verdade, é uma diversificação de carteira, mas que tem um preço alto para você. Principalmente porque, quando você compra um fundo imobiliário, você está pagando uma taxa de administração para aquela pessoa gerir seu dinheiro para comprar imóveis. Então, se você está comprando um fundo de fundo, você está dando dinheiro para um fundo que vai pegar seu dinheiro e vai comprar outro fundo para gerir seu dinheiro.
Então você está pagando taxa de administração uma em cima da outra. Então a gente está falando de juro composto. Se um cobra 2%, outro 2%, não é 4%, é 5%. Então você está pagando isso todo mês. Na verdade é anual, né, a taxa de administração, mas diluída aí mensalmente nos rendimentos que você não vai ter, que você gostaria de ter. Então, fundos de fundos. Fuja dessa coisa que inventaram de fundos de fundos. Se você gosta de um FOF, né, que fala, né, FOF, se você gosta de um fundo de fundo, veja ali dentro o que ele tem, faça sua carteira com as mesmas proporções. Você vai economizar a taxa de administração pelo menos sobre isso. E qual que é o grande intuito do fundos de fundos, né? O FOF ele foi criado um investidor preguiçoso que quer comprar e já ter tudo dentro, mas o grande intuito do gestor do fundo de fundos é ganhar com a valorização da cota, tá? Ele não quer saber dos aluguéis que ele recebe daqueles fundos imobiliários que estão dentro da carteira dele. Ele quer comprar fundos baratos e vender caro. E quando que acontece isso? Eu expliquei no começo. Isso acontece quando a curva de juros cai. Então, se a curva de juros não cai, ele nunca vai ter lucro nessa operação, que é o ganho de capital que ele quer ali da compra barata e a venda cara. Então, muitos fundos de fundos simplesmente não fazem nada. Caíram 50% quando a taxa de juros subiu. Agora que ela caiu 3%, eles não conseguiram fazer esse spread tão alto da compra de um fundo barato e a venda de um fundo caro. Estão ali amargando rendimentos baixos para os seus investidores e cotistas, né? Se você está procurando fundos de fundos para receber rendimento, não é uma alternativa. Agora, é claro, está todo mundo vendo que a taxa de juros vai cair, a inflação está controlada, o governo está fazendo o seu papel de casa, tendo superávites mensais, que é algo que não está acontecendo. Beleza, aí eu vou comprar um fundo de fundos, por quê? Mas é óbvio que vai subir, então em vez de eu escolher o fundo específico que vai se valorizar, eu vou comprar um que já vão ter vários e ele vai acabar subindo. Mas essa estratégia de fundos de fundo, tá? É ganhar na valorização da cota, só. E essa é a minha opinião, tá? Você vai ver vários influencers e gente na internet que vai te contar que é uma diversificação de carteira, mas na minha opinião não é. É uma estratégia de trading para fundo imobiliário. E paciência, é o que eu penso e eu não invisto em fundos de fundo, tá? Feito isso, então, chegamos aí ao final do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal, comenta se você investe nos fundos de fundo, o que você achou dessas dicas que eu dei sobre fundos imobiliários. E eu espero ter ajudado você aí na sua jornada de investidor. E fica ligado aqui no canal, porque eu vou trazer muito mais conteúdo sobre mercado financeiro, investimentos, negócios. Tem vídeo sobre como abrir um negócio também, que eu tenho uma experiência de empreendedorismo também. Então tem vários assuntos legais aqui para você olhar. Um recado final: se você procura uma consultoria financeira, caso você precise de ajuda aí com a sua parte financeira pessoal, fluxo de caixa, orçamento familiar, não sei para onde está indo meu dinheiro, eu ganho e gasto tudo, eu consigo te ajudar nessa parte. Tem o link na descrição da minha consultoria financeira, tem ali o agendamento para a gente conversar um a um e é isso, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.